Bom dia, pessoal! A gente está aqui para mais um live diretamente da redação para falar sobre um assunto super importante, o coronavírus. A gente convidou a Miriam Delben, que é médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês, com mestrado e doutorado pela USP, e também é mãe do Eduardo, de 3 anos, e da Luísa, de 6. Bem-vinda, doutora. Obrigada por ter topado o nosso convite. É um prazer, bom dia. Isso, então a gente vai falar sobre o coronavírus, e a primeira informação que a gente quer dar para vocês hoje é: não precisa ter pânico. Vamos começar explicando o que é o coronavírus para as pessoas? Os coronavírus, eles não são vírus novos, né? Então a gente já tem alguns coronavírus, 7 coronavírus conhecidos. Alguns deles já circulam no Brasil há algum tempo e são responsáveis por resfriados comuns, assim, que às vezes as crianças têm também. E a gente tem na história 2 coronavírus que tiveram mortalidade muito elevada, que a gente teve o surto lá em 2003, 2004, que era o da SARS, que não chegou no Brasil. E teve um outro, o MERS-CoV, que também não chegou no Brasil, que aconteceu em 2012, que também com uma mortalidade elevada. Aí o que aconteceu? No finalzinho de dezembro, eles começaram a ter naquela região lá de Wuhan, na China, um monte de pneumonia desconhecida e acabaram descobrindo um novo coronavírus que estava sendo responsável por esses quadros pulmonares. A gente tem 24.600 casos confirmados até hoje, a maior parte deles 24.300 na China, pouco mais de 300 no resto do mundo. E daí, por que a preocupação mundial, da Organização Mundial de Saúde? Primeiro, porque é um vírus novo. E como toda doença nova, a gente está aprendendo muito sobre a epidemiologia dela, sobre como que é essa doença, se ela é grave, se ela não é. Em segundo lugar, que a gente espera que 100% da população no mundo seja suscetível a ela, e a gente não tem uma vacina ainda. Quando a gente compara essa doença com as outras doenças que a gente já teve, por exemplo, o H1N1 e o SARS, que foi esse outro coronavírus, a gente vê que parece que ela tem um potencial de transmissibilidade maior, então ela está se transmitindo de uma forma mais rápida que o H1N1 e que o SARS, mas a mortalidade dela é muito menor que a do SARS e ela é um pouco maior que a do H1N1. Qual que é a forma de transmissão do vírus? Então, a gente está aprendendo muito sobre esse vírus, né? Mas a gente acredita, baseado nas informações que a gente tem dos outros coronavírus, que a transmissão ela acontece de forma respiratória e que percorrem até 2 metros de distância e pelo contato também. Então, se eu espirrei, se eu tossi nas minhas mãos, por exemplo, e não higienizei as mãos, eu vou contaminando o ambiente. E se alguma pessoa tem contato com aquela superfície e depois leva as mãos no rosto, coça os olhos, acaba contraindo o vírus. Então a gente fala que a transmissão é através de gotículas e através do contato. Por isso que é importante lavar sempre as mãos, né? Por isso que a higienização das mãos é uma das medidas mais importantes para evitar esse tipo de infecção, como todas as outras infecções respiratórias que a gente conhece. Você comentou um pouco sobre a vacina. Já estão trabalhando em alguma vacina que possa combater esse vírus? Então, quando a gente teve as outras infecções graves pelo coronavírus, uma série de pesquisadores já começaram a trabalhar em vacinas voltadas para o coronavírus. No momento, a gente não tem nenhuma vacina que a gente fala em fase 3, que sejam vacinas que estão em teste em seres humanos. A gente não tem ainda. Por isso que a gente acha que provavelmente a vacina para esse vírus ela vai demorar um pouco mais do que a vacina que a gente teve para o H1N1, que acabou surgindo tão rápido.